Fala pessoal, muito boa noite. Mais uma vez, prazer imenso aí poder ministrar para vocês. Vamos dar continuidade hoje a mais um tema importantíssimo que a gente vai trabalhar, né, da matéria de liderança. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre habilidades de um líder. Quais são as habilidades que o líder tem que ter, né? Quais são? Ontem nós falamos um pouco sobre liderança, as diversas vertentes da liderança, né? Quais são as características, poder, autoridade, tipos de poder, diferença de chefe, líder. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características que o líder tem que ter, né? As habilidades, as coisas mais importantes. Então a gente vai iniciar nossa aula agora, tá? Deixa eu só colocar aqui para compartilhar minha tela. Bom, vamos lá então, gente. Então a gente hoje vai falar sobre o que é a habilidade de um líder. Antes de começar falando sobre a habilidade de um líder, o que é habilidade em primeiro lugar, né? Então, como eu falei na última aula, habilidade é a capacidade de transformar todo o conhecimento teórico em prática. Então, por exemplo, eu fui lá, aprendi a dirigir, né? Eu aprendi tudo como faz, passa a marcha, pisa no freio, embreagem, estacionamento, tudo. E aí eu crio a habilidade de me tornar um motorista. Vamos pegar um outro exemplo. Eu faço um curso teórico de Excel e crio a habilidade de poder mexer no aplicativo depois de uma maneira mais simples. Então, a habilidade é a capacidade de pegar a teoria e colocar na prática, né? Então, começar a falar um pouquinho sobre algumas habilidades de um líder, né? Então, primeira coisa, um líder ou um gestor, né, se for uma pessoa que fizer aí a gestão, né, de uma empresa, ele precisa ter algumas habilidades específicas e outras que são mais genéricas, tá? Então, o Elk, em 2005, ele elencou algumas dessas características como sendo se colocar no lugar do outro, construir confiança e fraqueza, assumir riscos e aprender sempre. Nós vamos falar de um por um aqui para a gente poder entender um pouco melhor. O primeiro lugar deles é se colocar no lugar do outro. Por que se colocar no lugar do outro? Quando você vai liderar, como eu falei ontem, a gente tem que pensar que por trás daquela pessoa tem uma equipe, né? E por trás daquela equipe existem sentimentos, necessidades, frustrações, desejos, motivações, desmotivações, e a gente tem que sempre procurar entender se a nossa atitude está correta, né? Então, quando você coloca no lugar do outro, você vai pensar a primeira coisa: será que essa minha conduta está de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse comigo? Será que é o ideal mesmo isso que eu estou fazendo? Então, geralmente a gente tem que pensar, em primeiro lugar, tem que pensar nessas situações, né? Então, será que o que eu estou fazendo está certo? Como será que a minha equipe está recebendo essa minha ação, né? Uma mudança de horário, uma mudança de conduta, uma forma de trabalhar diferente. Tudo isso tem que ser pensado, né, como se você estivesse na outra ponta da pirâmide, tá? A questão de construir confiança e franqueza, tá, é uma outra situação, porque se o seu liderado não confiar em você enquanto líder, você vai perder totalmente o controle daquela equipe, né? Então, quando você fala de construir confiança e franqueza, você tem que sempre ser o mais transparente possível, o mais correto possível, com o mais caráter possível, da maneira mais cordial, né? Você trabalhar de uma maneira para que aquela pessoa fale: eu tenho um líder que eu posso confiar, né? E aí, a partir daí, ele vai acabar desempenhando o papel dele de uma maneira muito melhor, né? Se você tem um líder que você consegue trabalhar de uma maneira mais positiva, né? Um líder que você consiga confiar nele, muitas vezes você pode fazer até além do que você precisa, né? Quantas vezes a gente não, quando a gente gosta de uma liderança, e isso eu não estou falando somente no ambiente empresarial, sei lá, na sua casa ou coisa parecida, você acaba fazendo até além daquilo que você tinha que fazer, em consideração àquela liderança que está sobre você, né? E aí é importante isso.
A questão de assumir riscos é muito importante porque em algumas situações ficar estagnado não é muito bom, né? Então você tem que assumir alguns riscos em prol da empresa, em prol da equipe, né? Arriscar um pouco, às vezes é necessário, porque senão a empresa, a sua equipe vai ficar sempre ali na mesma, né? E aí, por fim, aprender sempre. O líder ele sempre precisa estar se atualizando, sempre buscando conhecimento, buscando reciclar, né? Buscando sempre cada vez mais se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um líder melhor, tá? Promover valores para os funcionários sobre a organização e não meramente seguir o que a alta direção exige. Então, quando você fala de promover valores, gente, é que você tem que trazer algum tipo de resultado da equipe, né? Você tem um profissional que você está liderando ali e você tem que fazer com que ele traga valores, né? Para a empresa, né? Você tem que ter um casamento perfeito, fazer com que entre em harmonia a equipe, desculpa, com os desejos, os anseios da instituição, tá? Não simplesmente fazer aquilo que a alta direção deseja. É importante você seguir? Claro que sim, né? Se a alta direção está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas muitas vezes é importante você também buscar além disso, né? Aqui são algumas qualidades individuais que o líder tem que ter. Então, primeira coisa, antes de ser líder, o gestor ele precisa desenvolver algumas qualidades, tá? Para conseguir ter um relacionamento melhor com sua equipe. Então, primeira coisa é integridade em todos os tipos de relações e decisões. O líder ele precisa ser íntegro. Você já pensou você ter um líder que a equipe fale, nossa liderança ela é totalmente mau caráter, não tem caráter nenhum, é um mau caráter. Isso daí traz muito problema, você perde a relação de confiança da equipe, né? Então a integridade em todos os tipos de relação é essencial, porque senão você acaba perdendo essa confiança que a gente falou lá atrás, né? Disciplina para cumprir metas e gerenciar equipes. O líder, antes de qualquer coisa, ele precisa ser muito disciplinado, porque se ele não tiver disciplina, ele vai se perder em algum momento da história, né? Então, ele tem que ter uma disciplina. Lembra que eu falei do planejamento, né, lá atrás, de poder estabelecer quais são as metas, quem vai fazer, quem não vai fazer, né? Fazer a gestão do seu tempo, porque senão ele não vai conseguir gerenciar a equipe e também não vai conseguir cumprir as metas. Então, ele tem que ter uma estratégia de trabalho e tem que ter um controle daquilo que está sendo feito, né? Então, tudo isso tem que ser dentro de uma disciplina que vai trazer o resultado muito melhor. Isso é uma qualidade essencial, não diria nem algo que é recomendável, é essencial essa questão de disciplina. Gentileza, possuir um fino trato com as pessoas. Lembra que nós falamos também sobre o líder que exerce o poder lá atrás, né, o chefe, né? Muitas vezes, se você não trata a sua equipe com gentileza, é como se fosse uma bola de neve. Aquele sentimento ruim vai crescendo aos poucos, e aos poucos, e aos poucos, até perder o controle total da equipe. Se você não trata a sua equipe com gentileza, automaticamente você vai perder totalmente o respeito da sua equipe, né? Então, a gentileza ela é essencial para você tratar com as pessoas. Você não precisa ser amigo de todo mundo, mas tratar com educação é importantíssimo, tá? Eu tenho relação muito boa com a minha chefia e com as pessoas que eu lidero. Eu tenho uma relação muito boa mesmo, né? A ponto da gente não vejo problema desde que saiba separar, manter algum tipo de convivência, né? Iniciativa de começar um projeto e se responsabilizar pela equipe. O líder, muitas vezes, ele precisa estar antenado também, né? Se ele vê que tem uma necessidade que envolve a área dele, o setor, ou, sei lá, departamento que ele está gerenciando, ele tem que ter essa iniciativa, esse feeling, para falar, não, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Vamos pensar aí num exemplo, né? Eu tenho uma empresa de aviação que está começando a ter muitos voos que estão saindo vazios. Então, o que eu tenho que fazer, né, enquanto liderança, sei lá, comercial, por exemplo? Eu tenho que fazer uma promoção, né? Eu tenho que, talvez, estudar a questão de baixar um pouco o valor da minha passagem. Isso daí tem que ser alguma coisa. E aí, parte do líder é essa iniciativa de começar um projeto, né? E ele tem que se responsabilizar. O projeto não é simplesmente falar, não, vou fazer qualquer coisa porque a coisa não está boa. Não, ele tem que estudar e entender o que está acontecendo e aí sim ele tomar a decisão,
né? Porque ele vai se responsabilizar por toda uma equipe. Se der errado, quem se prejudica também é ele, né? Então tem que ser uma coisa muito pensada, elaborada, estruturada para você conseguir tomar algum tipo de atitude, tá? Confiança, demonstrar ser uma pessoa confiável e confiar nas pessoas. Isso entra lá em cima na integridade que eu falei, né? Você tem que ser uma pessoa confiável, mas você também tem que confiar nas pessoas. Não adianta você simplesmente sair questionando, duvidando o tempo inteiro da sua equipe, que o funcionário ele vai se sentir incomodado em algum momento e vai acabar não conseguindo render como deveria, tá? Então essa questão da confiança tem que ser uma via de mão dupla dos dois lados, tá? Empatia, sempre se colocar no lugar do outro. Nós falamos isso lá atrás. O líder precisa se colocar no lugar de outro, né? Sempre tem que ser dessa maneira. Bom relacionamento com todos da organização, principalmente com a equipe. Aí entra também o que eu falei ali em cima, né? A questão da gentileza. Mas aí eu abro um parênteses aqui para o bom relacionamento com todos da organização. Muitas vezes, o seu setor depende de um outro setor para poder funcionar, né? Então, se você não tiver um bom relacionamento com toda a empresa, em algum momento você pode encontrar alguma dificuldade, né, enquanto líder. Vamos pensar numa empresa de ônibus, por exemplo, né? A empresa que cuida ali de toda a parte de expedição, né, de tratar, de cuidar da parte dos motoristas de ônibus, por exemplo. Já pensou se ele não tiver um bom relacionamento com a mecânica? Como que será que vai ser o tratamento, né? E para a liberação dos ônibus, para fazer a manutenção. Então tem que ter um relacionamento muito bom com todos ali. Comprometimento com suas tarefas, equipe com objetivos traçados pela companhia. Então você tem que ser uma pessoa comprometida, voltando lá em cima de novo, né? Disciplinado, tem que ter uma coisa muito com comprometimento. Geralmente, gente, os líderes eles sempre ficam além do horário. E aí até tem um artigo na CLT que fala sobre isso, né? Que por ser eles têm os prós e os contras. Geralmente o líder não tem uma marcação de ponto igual aos funcionários. Em contrapartida, por exemplo, não gera banco de horas, dependendo da situação. Aqui algumas qualidades, né? Então, o Katz, né, em 1974, ele é um pesquisador, e aí ele viu 3 grupos, né, de habilidades necessárias para uma pessoa ocupar um cargo de liderança. E aí são essas 3 aqui. Em primeiro lugar, habilidade técnica, né? Então você tem que ter uma formação acadêmica, cursos, especializações, conhecimentos teóricos e práticos para você trabalhar naquele determinado conteúdo. Voltando ao exemplo, eu trabalho com administração hospitalar. Não adianta você colocar uma pessoa que nunca viu administração hospitalar, faturamento, KNES, CROSS, são termos técnicos que eu estou falando, para você fazer a gestão de um hospital. Alguma hora vai travar alguma coisa, né? Então, a habilidade técnica ela é essencial para que você seja líder. Você não vai colocar, por exemplo, eu sou administrador, estou estudando direito, para eu conduzir uma empresa de engenharia. Eu não entendo nada de engenharia. Eu posso fazer toda a parte de administração, comercial, RH, seja o que for. Mas a parte técnica de engenharia tem que ser feita por um engenheiro. A parte técnica de um consultório médico tem que ser feita por um médico, ou um enfermeiro, um profissional da saúde. E assim vai. Então a questão da habilidade técnica também é muito importante, porque a gente acaba tendo que, né, em algum momento utilizar esse conhecimento que você adquiriu lá atrás, tá? As habilidades humanas, que é a capacidade de trabalhar como membro de equipe. Então, nós falamos da habilidade técnica, né, que é o primeiro dos 3 grupos. Habilidades humanas, capacidade de trabalhar como membro da equipe, né? Então, é o seu jeito de agir, né? A capacidade de você trabalhar, interagir com as pessoas, tem que ser uma coisa totalmente natural, né? Não pode ser uma coisa forçada, você tem que casar você com a função que você está fazendo. Como que eu vou poder trabalhar na liderança de uma equipe se eu não gosto de lidar com pessoas? É complicado, não dá, né? Então a gente tem que ter esse feeling também para identificar. E aí o terceiro dos 3, né? Das 3 habilidades, que é uma habilidade conceitual. Então, mesmo que o significado de habilidade seja a capacidade de transformar conhecimento em ação, o líder ele tem que correlacionar e equilibrar as 3 habilidades, né? Então, tem que ser uma coisa totalmente casada.
Só um instantinho. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o poder na liderança, tá? O uso do poder tem dois polos, o seu positivo e o negativo. Quando o gestor ele acaba optando por usar de forma ruim, ele gera sempre relações competitivas na sua gestão. Então, você tem que trabalhar sempre de uma maneira correta essa questão da liderança, né? Ele nas relações competitivas, ele enxerga seus concorrentes e oponentes como possíveis aliados. Então, você não pode olhar a pessoa que está ali na sua relação de trabalho como uma pessoa simplesmente como um inimigo, né? Você tem que ter a pessoa como um aliado. Você tem o poder, você não vai tratar ele como inimigo ou como uma pessoa qualquer do seu grupo, um número, né, como algumas empresas trabalham. Você tem que buscar a lealdade dessa pessoa, né? Procurando mostrar, olha, você faz parte do processo, a gente vai trabalhar juntos. Isso é importante, né? E um líder nas relações cooperativas tem uma postura receptiva, gentil, sempre à procura de inovação e novidades. Ele defende o setor coletivo e procura evitar discursos, utiliza a técnica de fornecer o bom exemplo. Gente, isso daqui é essencial, tá? Geralmente o líder ele vive do exemplo. Do que adianta eu falar para o funcionário não atrasar se eu chego atrasado todos os dias? Então o líder ele tem que sempre trabalhar, ele pode ter o discurso mais bonito que for, mas se ele não for exemplo, ele não vai conseguir passar a mensagem daquilo que ele quer. Se ele não falar que, por exemplo, ele não pode ficar no celular dentro da empresa e ele fica, né? Como que você vai ter moral de falar alguma coisa? Então a liderança ela é baseada sempre no exemplo e não no discurso, tá? Então, dois pontos, gente. Primeira coisa, trazer as pessoas na lealdade, né? Buscando sempre trazer o melhor possível e trabalhar com exemplos e não com discursos, tá? Sempre uma coisa mais receptiva, aceitando sugestões. Deixa eu só passar aqui. Quando você gera nos liderados a sensação de pertencimento, a equipe ela não cultiva ressentimentos ou maus pensamentos e desenvolve autocrítica constantemente. Tá? Então, quando você se mostra que é parte daquela equipe, você acaba sendo. Você não gera ressentimento da equipe, né? As pessoas não pensam mal de você. Então, acaba tendo uma autocrítica sempre positiva por parte do funcionário, né? Outra coisa que o líder tem que fazer também é sempre evitar lidar com os conflitos de forma negativa, né? E sempre com foco na solução do problema, buscando sempre a harmonia, promovendo assim o desenvolvimento da equipe. Não adianta ele simplesmente ter um problema de conflito entre dois funcionários, por exemplo, e ele simplesmente falar: não, o problema é que vocês não fazem a coisa certa, vocês não trabalham, é isso, é aquilo, e na verdade você tem que sentar e solucionar o problema, você é interessado, né? A participação dos funcionários mais ativamente como membros de uma equipe sólida sempre minimiza a uniformidade burocrática, o distanciamento dos líderes. O líder ele tem que estar próximo, não pode ser uma coisa distante, ele lá e a gente aqui. Tem que ser uma coisa como se fosse um conjunto, né? É porque ele está na posição de liderança, não significa que ele seja superior, né? Quando eu digo superioridade, não no sentido salarial, mas superior no processo como um todo. Muitas vezes o funcionário que está executando ele é mais importante do que o próprio líder, né? O líder ele só está ali para reger, ele é como se fosse o maestro da orquestra, tá? E aí você acaba fazendo, se você promove uma liderança decente, você acaba promovendo a criatividade, a iniciativa dos funcionários, o potencial de crescimento, contato com as demais áreas da empresa. Isso daqui, gente, é o mais importante. Eu sei que muitos de vocês se tornarão líderes ainda na carreira de vocês. Eu espero de coração que se tornem mesmo. Mas sempre se coloquem no lugar da pessoa que vocês estão liderando. Sempre pensem nisso como uma chave do sucesso da liderança de vocês. Antes de tomar toda e qualquer decisão, porque liderança é isso, gente. É você viver de tomada de decisões. Você tem que tomar diversas decisões o dia inteiro. A decisão tem que ser sua, não transferir a responsabilidade, né? A transferência de responsabilidade para o líder ela é muito negativa. Então tem que sempre tomar muito cuidado com isso.
trabalhe isso dentro de você, né? E procure entender o que é a sua equipe. Faça a equipe jogar por você, tá? Então é isso, gente. A gente vai ter um vídeo de apoio agora. E aí a gente já volta a se falar pelo WhatsApp, tá bom?